E tem uma turma que às vezes gosta de falar do outro lado e esquece a tradição, quem chega, quem ganha, quem conquista, quem é respeitado, né? Isso às vezes machuca um pouquinho. Então eu tenho que também dar cutucada, provocar, né? Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Baú do Cruzeiro. E no vídeo de hoje, algumas palavras marcaram a história do Cruzeiro, né? Outras viraram lendas na torcida. E hoje você vai ver as 6 melhores entrevistas que ficaram marcadas na história do torcedor celeste e que você precisa rever, beleza? Bom, teve de tudo, teve desabafo, teve emoção, teve polêmica, e se você é cruzeirense de verdade, esse vídeo vai bater forte na nostalgia, né? Já deixa seu like e se inscreve no canal, porque esse top 6 tá histórico, beleza? Galera, vamos começar aqui com uma entrevista, essa é mais engraçada, né? Do nosso querido Fabrício, né? Fabrício que era um cara, é ainda, né? Um cara bastante identificado com a torcida do Cruzeiro. Então vamos curtir aí essa polêmica que teve aí sobre o Ronaldinho ficar ou não suspenso para o jogo contra o Cruzeiro. Se liga aí. Ele contra o Ceará pode pegar até 12 partidas de suspensão. É hora de dar uma Você reza. acredita? Pois é. CBF, Flamengo. Tá Pois é, mas pelo menos se pegar mais uma, já cumpriu o Capaz de pegar eu o jogo que eu tô falando isso aqui. Capaz de pegar 2, 3 jogos. Ronaldinho ser suspenso, difícil, hein? Não dá nem pra rezar então pra ele não ser. Que isso, preocupar com outras coisas. Cara, o Fabrício era muito foda. Inclusive, tem uma histórica dele também com o Álvaro Damião, que atualmente é prefeito de Belo Horizonte. Se liga. Trocas dos paulistas, o gaúcho, já tem algum destaque para você em 2011? A gente procura acompanhar os times que a gente provavelmente já possa encontrar, né, em termos de Libertadores, né, a gente assistiu o jogo contra o Corinthians, né, um time que não mudou muito o jogo do ano passado, eu vi o time ontem, que jogou contra o Corinthians, o Tolima, né, um bom time, acho que me preocupou ainda mais do que o Corinthians, e tem os times que terminaram bem e estão jogando bem, né, que é o caso do Santos, do Fluminense, são os times que preocupam, e além do nosso rival também, que montou um elenco muito bom, e a gente vai se enfrentar logo mês que vem. Ontem era o dia de acompanhar 2 jogos, né? Um olho no peixe, outro no galo. Ou seja, o Corinthians, porque é adversário, ou o Tolima na Copa Libertadores, e o Galo, porque é adversário no Campeonato Estadual, e por mais que seja Campeonato Estadual, ninguém quer perder, né? Galo pra você, que tem bastante intimidade, pra mim é Atlético Mineiro. Pra nós que somos daqui é Galo. E se falar Atlético Mineiro aqui, fica bravo, porque em Minas é Atlético, e os outros são Atléticos do Paraná, Atlético de Goiás, porque o Atlético foi fundado em 1908. Mas eu não sou daqui, eu não conhecia muita história. E tá certo. Esse, mas eu não sou daqui, é muito bom, cara. O Fabrício sabia lidar muito bem com a imprensa aqui de Minas Gerais. Ele sabia como funcionava, né? E outro, né, que também sempre teve momentos históricos aí com a imprensa de Minas Gerais, em especial a Rádio Itatiaia, é o nosso querido Adilson Batista, cara, que nessa entrevista aqui ele estava até calmo, mas aí o repórter vai tentando ali tirar ele do sério e toma um apavoro histórico. Vamos relembrar isso aqui também. Apesar de ser profissional, claro, técnico e tal, você é um cara que sempre vestiu camisas de clubes, assim, vestiu mesmo a camisa, assim. Defende o Cruzeiro em Minas, em Porto Alegre. Você não esconde que é o Grêmio, apesar de ter jogado no Inter, que ter jogado no Atlético. E muita gente que nota que você fala do Atlético, Adilson, com uma certa reserva. Quando o ano passado do Brasil, você nunca citava o Atlético no G4. Você tem uma certa coisa com o Atlético. Não, ficou? Não, eu falei. Por Isso isso eu falei aqui com vocês quem que seria os 5 primeiros aqui, eu não dei os nomes, mas a gente que já tá no futebol, não precisa ficar... Mas a questão assim, parece que apesar de ter jogado no Atlético, você tem alguma coisa ali... Não tem nada. Como se fosse um cruzeirense assim, que tem uma raiva do Galo. Não tenho. Não, e os números mostram que você consegue bons resultados com o Atlético. Ganhar o clássico para você, claro pela importância do jogo, mas tem um gostinho especial, assim, por ser um cara que veste muito a camisa do Cruzeiro? Primeiro que eu tenho respeito, eu trabalhei lá, né? Eu acho que a gente deve respeitar a instituição por onde você passou, fui bem tratado, o presidente Afonso Paulino, honraram com os compromissos, acho que foi importante a passagem, e trabalhei no Internacional, no Grêmio, no Corinthians, onde eu fui para o Mogi Mirim, não adianta ficar falando do Corinthians para mim lá no Mogi Mirim, eu tinha que vivenciar o Mogi Mirim, eu ia lá ver Mogi das Cruzes quanto ao Itapira, eu não ia olhar jogo de Palmeiras e Corinthians, ou São Paulo e Corinthians.
Os jogadores não iam vir para o Mogi. Então eu tenho que vivenciar onde eu estou. Se eu estava falando do Cruzeiro, porque eu acreditava no Cruzeiro, né? Então, nada contra. E tem uma turma que às vezes gosta de falar do outro lado e esquece a tradição, quem chega, quem ganha, quem conquista, quem é respeitado, né? Isso às vezes machuca um pouquinho. Então eu tenho que também dar cutucada, provocar, né? Que às vezes é bom uma turma ouvir. Então o Cruzeiro merece respeito, né? Merece ser tratado com dignidade pela história construída e não tem 100 anos, né? Se você vai em qualquer parte aí, e a gente que conversa no meio, a contra o Cruzeiro é uma coisa, né? Os negros têm um respeito pelo Cruzeiro. Então não tem essa vontade, essa ganância de ganhar do time de grande parte da mídia aí, que gosta do Atlético, né? Que a gente sabe, né? Eu acho que muita gente na mídia tem raiva do Cruzeiro, ódio do Cruzeiro. É isso que eu penso. Eu não, eu sou profissional, respeito outro lado, mas eu vejo grande parte da mídia que tem ódio do Cruzeiro, que o Cruzeiro incomoda muita gente, né? Que não é fácil você chegar em 4 Libertadores, disputar Mundial, chegar em Brasileiro, ganhar a Copa do Brasil. Isso não é para qualquer um não, meu amigo. Então, os negros quando vêm enfrentar o Cruzeiro, vêm com respeito. E às vezes eu não vejo isso por grande parte da imprensa. Tem muita gente profissional, mas eu vejo muita gente que veste a camisa. E parece que o Cruzeiro é um ódio para eles, porque está sofrendo há muito tempo. Mas você gosta de... Eu gosto do Cruzeiro. Eu gosto do Cruzeiro. É gostoso ou não? Você acha que não? Você vê que ele tenta responder de uma maneira mais... Não é educada porque ele foi educado, mas assim, ele tenta não entrar na provocação, só que ele vai pegando um ar ele vai lembrando de todas as picaretagens aí que a Itatiaia faz com o Cruzeiro, e aí ele fala assim, vou dar uma nesse menino aqui para ele ficar esperto. E aí, meu filho, essa entrevista para mim é a minha preferida, tá? Inclusive, o Adilson que teve uma passagem muito boa pelo Cruzeiro, a primeira passagem dele, e mesmo depois que ele saiu do Cruzeiro, ele ainda continuou defendendo o Cruzeiro, que é o caso dessa entrevista aqui, ele quando foi ele já treinador do São Paulo, se liga aí. Eu ia te perguntar, mas será que não quer responder? Mas vou perguntar assim mesmo. O Atlético Paranaense, o elenco não é tão ruim assim para estar nessa situação no Campeonato Brasileiro. Só isso que eu queria saber. Tem solução para o Atlético Paranaense? Tem certeza que a torcida do Atlético gostaria de ouvir essa resposta? Não, tem, bora. Você com o atleticano, mas só que do lado. Eu trabalhei muito tempo no Cruzeiro, eu sei. Ele deixa o Bob Faria todo sem graça. E assim, é de graça, tá? É de graça essa provocada aqui. De graça não, porque igual ele falou, eu trabalhei muito tempo em Minas, eu sei como é que funciona. Então, assim, ele dá essa do Bob Faria, que ele tinha nada a ver com o assunto, mas ele deixou essa registrada aí também, que é muito boa. E, cara, nessa época, principalmente na época de Calil e Zezé Perrella, eles viviam se provocando, assim, na imprensa, né? E o Zezé Perrella sempre foi um cara que, né, polêmico, com muitas entrevistas marcantes, né? Eu separei 2 aqui para a gente poder acompanhar também. Se liga aí. Em tragédia. E eu gostaria muito de terror, termina sempre em tragédia. E o filme dele é um filme de terror, termina sempre em tragédia. E eu gostaria muito que o Atlético ganhe essa Copa do Brasil para disputar um Libertadores, para jogador do Atlético parar de ligar para jogador do Cruzeiro para comprar as coisas no free shop, porque eles não conhecem. Então a minha resposta é essa: o Cruzeiro é um time de Libertadores, o Campeonato Mineiro a gente disputa todo ano. Aliás, o estádio de troféu Deus tinha que mudar de nome, tinha que ser estádio de troféu Guarapari, porque só tem mineiro. É a minha resposta para ele. E vamos curtir essa classificação. Né? Adversário para mim é São Paulo, que vem por aí. Se passar pelo São Paulo, temos de novo isso. Isso para mim é que vale, o resto é dor de cotovelo. Quem entra com mais forças é Cruzeiro ou Atlético? Eu acho que o Cruzeiro... Cara, e os caras gostavam, né? Olha pra você ver ele já tava no sal, né? Aí vem o cara e já joga outra. Em qualquer competição entra mais forte do que o Atlético. A história diz isso. O último título que os caras ganhou tem 40 e tantos anos. Então o Cruzeiro é candidato a qualquer coisa que disputa. Não é? Agora, quando ganha um campeonatozinho qualquer, que eles mesmos desqualificaram, o treinador deles disse que Mineiro, depois que ele saiu do Cruzeiro, o Cruzeiro não tinha ganho mais nada. Ele próprio disse textualmente que Mineiro não vale nada. Então não sei por que tanta comemoração. E tem essa outra entrevista dele aqui também, que foi depois
da perda da Libertadores, você vê que nem quando o Cruzeiro estava na pior, ele saía por baixo não, filho, ele não deixava não. Lateral. Por parte da torcida rival, toda essa manifestação, e o senhor se reuniu com o grupo, com a comissão técnica, o que dizer 2 dias depois da perda do título? Primeiro, com relação às comemorações, é a torcida camaleão, o arco-íris, né? Torce pro amarelo e preto do Borussia, torce pro vermelho e branco do Estudiantes. Quem não tem título para comemorar, comemora com a camisa dos outros. O cruzeirense só comemora título com a camisa azul e branca, que a gente vence. Chegamos à final de 4 Libertadores, né? E ganhamos 2. E agora eu tenho que parabenizar o departamento de marketing desse que está trabalhando bem. O time desse está ficando conhecido devagarinho no exterior por causa disso, porque não era conhecido. Foi assim com os quenianos, né? Eles ganharam a São Silvestre, e agora com os Estudiantes. Circulou com a bandeira deles lá, devagarinho eles vão ficando conhecidos. Já que não tem condição de ficar conhecido pelos títulos, porque não ganham nada, fazendo marketing assim dos outros, eles vão acabando sendo conhecidos. E eu quero dizer isso, o último título que eles ganharam, tem 40 anos, eles não têm outra alternativa. Com o grande presidente que eles tinham na época, o único que ganhou alguma coisa lá, que era o Nelson Campos. De lá para cá ninguém nada, então não dá para discutir isso com eles. Que eles continuem comemorando. Domingo eu convido eles a torcerem para o Corinthians, já que eles não têm time para torcer, não é? Não chegam em lugar nenhum. Para começar, para disputar a Libertadores, tem que ficar entre os 4, não é? Coisa que para eles é muito complicado. E essa situação deles aí é muito momentânea. Pode segurar que nós estamos... Agora eu fico impressionado também quando dizem que tem torcida, né? Cara, e pior que essa entrevista aqui foi no meio do ano. Essa outra que eu mostrei antes foi no final do ano, que teve o negócio depois teve o clássico da Florelinha e tal. O Atlético ficou no G4 grande parte do campeonato e o Cruzeiro pega a vaga na última rodada ali, né? E aí eles falam que o Atlético estava segurando a vaga pro Cruzeiro, né? E aí o Calil foi perguntado depois, que o Atlético ficou no G4 e agora quem vai para Libertadores é o Cruzeiro. Aí o Calil fala que o Cruzeiro na Libertadores era igual a história dos 3 patetas, todo mundo sabia o final, mas ria do mesmo jeito. E aí o Zezé Perrella responde falando que o filme dele é um filme de terror, porque sempre era uma tragédia, né? E aí ele falou aqui no meio do ano ainda que ia pegar a vaga e pegou mesmo. Torcida fantástica, né? Quanto o Cruzeiro, quanto o nosso juvenil, tinha 10 mil atleticanos lá. Ou eles estavam morrendo de medo da gente, não é? Ou só vai enquanto adversários de menor expressão. Tem medo do nosso júnior e o tabu continua. Ganhou do nosso juvenil. Então eu não quero perder tempo com eles. Eu respeito o trabalho que estão fazendo lá, mas o trabalho mais importante deles é o marketing. Tá bacana demais. Não eram conhecidos no exterior e algumas pessoas já dizem que conhecem. Por causa do Verón, por causa desse queniano. Devagarinho eles vão ficando conhecidos. Então, adversário do Cruzeiro é o São Paulo, que pode gozar. 3 Libertadores, é um Flamengo que tem Libertadores, é um Corinthians que foi campeão do mundo, é um Grêmio. Esses são os adversários que pode tirar sarro. O resto a gente tem que ter pena. E eu tenho pena dele. Galera, seguinte, se ficou faltando alguma entrevista aqui, comenta, deixa aqui nos comentários, de preferência com o link. Quem sabe eu não faço aí uma parte 2 e comenta também qual que é a sua entrevista preferida, tá bom? Galera, pelo vídeo de hoje é só. Um abraço e até a próxima.